Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à aula de programação de desfibriladores. Como vocês já viram com o Dr. Cristiano e Dr. Maurício anteriormente, só para relembrar, algumas doenças estruturais cardíacas, elas causam arritmias malignas, são as arritmias com risco de morte súbita. E nós podemos ver aqui na tela, por exemplo, a cardiomiopatia isquêmica, que na vigência de um infarto agudo pode levar realmente a uma arritmia maligna. Assim também a cardiopatia chagásica e a cardiomiopatia dilatada, que nós chamamos de idiopática, toda aquela que nós não conseguimos identificar a causa, né? Tá? Então são arritmias, como mostra aqui esse eletro, onde a gente tem um ritmo normal do coração, entra numa arritmia e depois degenera para uma arritmia que leva a uma parada cardíaca, que nós chamamos de fibrilação ventricular. Além dessas doenças cardíacas estruturais que podem levar à morte, nós sabemos que existem as doenças não estruturais cardíacas, mas doenças de canais, que podem levar à morte também com arritmias malignas, como são as arritmias que acometem jovens, principalmente esses que a gente vê na mídia, né, esportistas, atletas do futebol, do basquete, que realmente pode, como foi o caso desse garoto aqui, do Ferrer de um time aí da Europa, que acabou evoluindo para morte súbita dentro do campo durante um jogo de futebol. Tá? Então, para tratamento desse tipo de evento, como são as arritmias, a gente tem o desfibrilador. Nós temos basicamente, para vocês entenderem melhor, alguns tipos de aparelhos. Eles podem ter um fio, onde vai para uma câmara cardíaca no ventrículo, e um de 2 fios, que vai um para a câmara ventricular e o outro para atrial. Este desenho em cinza que vocês estão vendo, que é uma mola, nós chamamos de coil em inglês, essa mola substitui, na verdade, o aparelho pode ter dentro do corpo do eletrodo uma mola ou 2 molas, como vocês estão vendo nesse outro exemplo. Então, o que ele faz? Assim como o desfibrilador externo identifica uma arritmia e geralmente monitorada por um indivíduo que está operando o equipamento, ele tem pás que vão dar um choque para reverter a arritmia. E aquelas molas fazem exatamente o papel dessas pás, para reverter uma arritmia maligna para o ritmo normal do coração. Nesse eletro, que é o eletro básico, né, que é o eletrocardiograma, nós podemos identificar a onda da despolarização dos átrios, dos ventrículos, que nós chamamos de QRS, e a onda T, que é a repolarização ventricular. O que a gente vai dar importância para os desfibriladores é a onda de despolarização ventricular, que é o QRS. Então, vocês vão ver aqui um QRS normal, num ritmo normal do coração. O indivíduo entra numa arritmia que vai degenerando até um ritmo de fibrilação ventricular que leva à parada cardíaca. Então, veja, é importante entender que esse aparelho precisa identificar todos esses tipos de onda e diferenciar quando é o QRS normal e quando é um QRS de arritmia, e que ele precisa tratar essa arritmia. Então, são vários parâmetros que existem para programar um desfibrilador. Vamos entender um pouquinho de cada um de uma forma mais simplória, para vocês poderem entender. Primeira coisa que o aparelho tem que ter, e muito bem funcionando, é a sensibilidade, ou seja, ser capaz de sentir o que é uma onda própria, normal, o que é uma onda de arritmia, né? E também ser capaz de identificar, voltando aqui um pouquinho para vocês verem, essa diferença que existe de tamanho de onda. Veja o tamanho dessa onda e o tamanho dessa onda como é pequena. Então o aparelho tem que sair de uma onda muito grande para reconhecer ondas bem pequenininhas, que é o ritmo de fibrilação ventricular. Então, a sensibilidade, normalmente, ela é fixa para os dispositivos tipo marca-passo. E o que é sensibilidade fixa? Vamos dar um tamanho hipotético de uma onda de 2 milivolts. O aparelho reconhece todas as ondas de 2 ou mais que 2. Isso é o que é a sensibilidade. Reconhecer o tamanho da onda. Então, imagina, se eu tiver uma sensibilidade fixa, esta onda que mede menos de 2, ou essas outras, ele não reconhece. Então, se eu tiver uma sensibilidade fixa no desfibrilador, ele nunca vai sair reconhecendo o batimento normal, que é grande, e a onda fibrilatória, que é pequenininha.
Então, há necessidade de a sensibilidade ser automática. Então, a gente diz que o ajuste dela é automático. Ele é capaz de se ajustar para reconhecer ondas grandes e para reconhecer ondas pequenas. Tá? Esse ajuste é gradual, existe uma queda fixa para isso. Ele pode atrasar um pouquinho dentro dessa queda para reconhecer, mas ele chega lá. Tá? Então, essa sensibilidade é o fator mais importante. O aparelho trabalha só com ondas positivas. Ele filtra e retifica o sinal para ondas positivas. Então, ele trabalha com ondas positivas. Quando ele trabalha com essas ondas positivas, ele vai fazendo isso. Ele pega a maior amplitude da onda e vai baixando, 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 até chegar na máxima sensibilidade. Então, a programação da sensibilidade do aparelho é o mais sensível possível. Não zero, porque ele não reconhece ondas que não existem. Mas tipo 0,2 milivolts, 0,3 milivolts, sensibilidades bem elevadas, ou seja, ondas bem pequenininhas para reconhecer a fibrilação ventricular mesmo, que tem uma amplitude muito pequena. Tá? Então, olha só, como que aparece isso? Vocês já viram pelas aulas de eletrocardiograma e de marca-passo, como é a apresentação de um eletrocardiograma. Isto aqui é a apresentação de um eletrograma, que é um eletro intracavitário. Então, é um eletro feito pelos eletrodos que estão implantados lá dentro do coração. Então, quando o aparelho tem 2 fios, como aquele modelo que nós mostramos, vocês vão ver que o primeiro canal, que é um canal atrial, nós vamos ver as ondas P. Veja como é diferente. A onda P no eletro é essa daqui. No eletrograma, parece mais um QRS do que uma onda P. Mas é isso que nós vamos ver. A gente se acostuma com este tipo de evento, com esse tipo de traçado. E no outro canal, o canal ventricular. E nós vemos uma relação sempre equilibrada de P com QRS, P com QRS, P com QRS, que nem vemos no eletrocardiograma periférico. Este outro conjunto de eventos marcados aqui nós chamamos de canal de marcas. O que é isso? É um canal que marca tudo o que está acontecendo. Marca se está o átrio, a onda do átrio é própria do paciente ou se ela é estimulada por um marca-passo que está junto com o desfibrilador. Marca se o ventrículo também é próprio ou se é estimulado. Marca o intervalo entre cada onda P, cada onda ventricular. Então, ele marca uma série de informações que a gente analisa durante a análise desses eventos. Tá? Então, são esses intervalos. E ainda aqui embaixo a gente vê uma régua, que é uma régua de segundos. A cada 1 segundo ele marca, então, a identificação desse tempo, para a gente ver frequências, para a gente ver quantos eventos estão ocorrendo dentro daquele tempo. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, quando eu tenho um átrio que está sendo estimulado, ele identifica pela letra AP, que é átrio pace ou átrio estimulado, e igual para o ventrículo. Ventricular pace ou ventrículo estimulado. E para o átrio sentido, ou seja, o próprio do paciente, vamos dizer que o paciente não tem marca-passo, ele depende do ritmo próprio dele. Então, eu tenho aqui um AS de átrio sentido e um VS de ventrículo sentido. Então, esse seria um eletro intracavitário de um indivíduo que tem um ritmo próprio dele normal. E este aqui seria a identificação de um paciente que tem ritmo de marca-passo, mesmo tendo um desfibrilador. Lembrar que o marca-passo trata bradiarritmias e o desfibrilador trata taquiarritmias. Pode ser que um paciente que precise tratar taquiarritmias precise também do tratamento de bradicardia. Então, o desfibrilador ele é um 2 em 1. Ele tem o marca-passo e tem o desfibrilador junto, ok? Aqui, de novo, um exemplo que está estimulando só o átrio e o ventrículo está sendo próprio do paciente, tá certo? Bom, e aqui um outro exemplo onde a gente vê a onda de repolarização ventricular muito grande, ó, estão vendo? Ela quase parece outro QRS. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque se ela for muito grande, em algumas doenças esta onda é muito grande, pode variar de tamanho, como é uma das canalopatias, como a síndrome de Brugada, não sei se o doutor Cristiano chegou a falar em algumas doenças, só para exemplificar, essas ondas ficam muito grandes. E o aparelho, na hora que está fazendo aquela caidinha, para enxergar a sensibilidade máxima, ele passa por essa onda e conta ela de novo. Então, ele pode contar errado. E aí o paciente ter um tratamento também errado. E se for um choque, por exemplo, é muito doloroso e vai ter um choque inapropriado. Então,
existem parâmetros que faz com que a gente faça um atraso nesse decaimento. Então, são todas situações de programação que a gente pode usar, recursos que a gente pode usar para poder melhorar o reconhecimento de cada evento dentro desses eletrogramas. Muito bem, então o aparelho já aprendemos como é que ele sente, né? Então ele tem a sensibilidade automática, autoajustável. Agora, embora ele sinta tudo direitinho, tem que ter um critério para ele detectar quando está em arritmia e quando não está. Isto basicamente é frequência cardíaca. Então ele está sentindo bem a diferenciação dos eventos, agora ele vai detectar se tem arritmia. Em qual faixa de frequência? Eu tenho a faixa normal, porque é a faixa de repouso, eu tenho a faixa de exercício, o indivíduo que está em repouso com 60, ele pode fazer o exercício até 160, 170, 150, depende da idade e de cada patologia de cada indivíduo para saber quais os limites que ele pode ir, né? E depois eu tenho as faixas de taquicardia. Então, as faixas de frequência vão determinar aonde esse aparelho vai classificar essa arritmia. Então, assim que ele entrar na primeira faixa de taquicardia, ele já sabe que o indivíduo está em arritmia. Nós vamos dizer para ele com a programação de faixas diferentes de frequência, se ele tem uma taquicardia lenta, uma taquicardia média ou uma taquicardia muito rápida, tá certo? Então, a diferenciação das faixas nós determinamos pela programação, onde nós classificamos essas faixas de frequência. E vocês estão vendo aqui, por exemplo, então o indivíduo está em repouso, tem frequências abaixo de 60 ou em torno de 60. Até o exercício, vamos dizer, de 60 a 150. Ainda é faixa sinusal, faixa normal. A primeira zona de taquicardia, que nós chamamos de taquicardia lenta, ou VT1, VT1 significa ventricular taquicardia, 1 porque é a primeira zona. Nós vamos, por exemplo, programar acima de 150. Nós não vamos dar choque ou um tratamento num paciente que está em exercício. Então, nós temos que pôr frequências acima daquela frequência de exercício. Então, por exemplo, de 160 até 179. Algumas arritmias que caírem nessa faixa, que são mais lentas, elas vão ser tratadas de acordo com a programação da terapia que a gente escolher, tá? Lembrar que tem dois tipos de terapia, nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma que é o choque, que é esse choque que vocês conhecem normalmente, né, como parecido com o choque externo, e o outro a gente chama de ATP ou antitaquicardia pacing. Nós já vamos ver daqui a pouquinho. A segunda zona é uma zona de taquicardia mais rápida, chamada VT2, onde, por exemplo, está 180 até 199. Então, as arritmias que caírem aqui, ele vai tratar dessa forma. E arritmias muito rápidas, acima de 200, cai na zona de VF, ventricular fibrillation, ou seja, fibrilação ventricular. Claro que nós temos taquicardias muito rápidas, que não são fibrilações ventriculares, que caem nessa zona. Então, nós não chamamos de fibrilação, nós chamamos de taquicardia muito rápida, mas elas são classificadas na zona de fibrilação ventricular, tá? Então, aqui um exemplo, olha só, uma detecção de uma taquicardia ventricular. Começa, na verdade, vocês percebem que o padrão morfológico, aqui é um e aqui é outro. A frequência aqui é mais baixa, mais lento, e aqui ele começa a se tornar mais rápido. Então, veja, embora a arritmia começou aqui, o aparelho leva 1, 2, 3 ciclos para reconhecer que realmente começou a arritmia. Isso é comum, né? Aí ele começa a contar. E dentro dos parâmetros de detecção, além da faixa de frequência, ele precisa saber quantos eventos. Porque vai que o indivíduo tenha 2, 3 batimentos só de arritmia, vai dar um choque numa situação dessa? Não. Ele precisa cumprir um algoritmo, um determinado número de batimentos. Esse algoritmo tem que ser preenchido e a partir do momento que ele é preenchido, ele fala assim, olha, está realmente em arritmia. Então é aqui, por exemplo, 12 batimentos. Então, ele conta 12 ciclos, terminou os 12, ele fecha o diagnóstico de arritmia. Aí ele vai ver o que está programado para aquela região. Ah, tem um tratamento de choque. Então, ele vai lá e dá o choque. Só que, para dar um choque, precisa de um tempo, porque ele tem que carregar o que nós chamamos de capacitor. O aparelho, ele dá um choque, normalmente, em média, de 800 a 850 volts. É muita tensão.
né? É muito grande a energia. Uma bateria de CDI, de marca-passo, não tem capacidade de gerar um choque nesta voltagem. Então, o que ele faz? Ele armazena isso num capacitor. Ele carrega, que ele é capaz de carregar, carregou, ele descarrega em cima do paciente o choque, através dos eletrodos, né? Tá? Então, por exemplo, aqui uma detecção de fibrilação ventricular. Olha como a frequência aqui é muito mais rápida. O tempo que ele levou para diagnóstico foi praticamente 3 segundos. O outro foi mais demorado um pouquinho, porque a taquicardia não era tão rápida. Aqui não é um ritmo de fibrilação, é um ritmo de taquicardia, mas é muito rápido. E aí ele fecha o diagnóstico e vai dar o tratamento que tiver programado para essa arritmia, tá? Existe, depois da arritmia e do tratamento instituído, vamos dizer que foi um choque. O aparelho precisa saber, bom, tratou, reverteu a arritmia ou não reverteu? Então, ele vai fazer o que nós chamamos de redetecção. Então, ele fez a primeira detecção, viu que estava em arritmia, definiu o tratamento e tratou. Na sequência, ele vai fazer a redetecção. Ele olha para o traçado, né, para aqueles eventos lá, com a sensibilidade, com aqueles padrões. E o algoritmo agora é rápido, não pode ser tão demorado, né? Por quê? Porque se ele está em arritmia ainda e o tratamento não foi eficaz, ele tem que atuar novamente de forma mais rápida. Então, por exemplo, são 6 batimentos para redetecção. Ele olha e conta agora 6. Isto é muito variável, depende de cada empresa, de cada aparelho, de cada fabricante. E é a programação que nós instituímos dependendo da patologia, da idade, de uma série de coisas, tá certo? Mas para vocês terem uma ideia. Então, redetectou, continuou em arritmia, nova terapia. Então, aqui ele fez uma terapia, não saiu, redetectou, não saiu, nova terapia, para verificar se vai sair, tá certo? E além de, enquanto ele redetecta se está em taquicardia, ele também abre um outro contador, que ele redetecta se o episódio reverteu, se a arritmia acabou. Então ele abre um contador rápido para ver se a arritmia continua e abre um contador lento para ver se reverteu. Aquele que preencher primeiro, ou que for completo, ele vai aceitar. Então, se ele fizer 5 ciclos, neste exemplo deste caso, 5 ciclos com frequência baixa, olha que frequência alta que estava, levou um choque de 801 volts e foi contar se estava em taquicardia ou se estava já lento. Ele viu que tinha 5 ciclos lentos, neste caso o algoritmo precisava de 5 ciclos consecutivos lentos, aí ele reverte. Então, mostra aqui que ele reverteu a arritmia. Então, para nós, quando nós olhamos esse traçado, a gente diz, olha, a arritmia reverteu aqui com o choque. Para o aparelho, só reverteu aqui. Tá certo? Ok? Muito bem, então nós já sabemos como ele faz, trata a sensibilidade, como ele detecta uma arritmia. Agora tem alguns poréns. O indivíduo tem várias possibilidades de vários tipos de arritmia. Pode ser uma arritmia maligna dessas ventriculares, que realmente precisa de um desfibrilador e da atuação dele, mas podem ser arritmias que não ventriculares. Por exemplo, a arritmia dos átrios, que nós chamamos de atriais ou supraventriculares. Essas não podem levar choque, são mais benignas. Outra coisa é a arritmia do exercício, que nós chamamos de arritmia no ritmo normal do coração, que é ataque cardiosinusal. Qualquer um que dá um pique aí, né, faz um exercício, ele vai ter uma arritmia, ele sente o coração acelerado, taquicárdico. Essa também não pode levar choque. Então, o aparelho precisa de vários critérios para poder analisar e dizer, ó, isto aqui lembra a arritmia do coração normal, esta lembra a arritmia dos átrios, esta lembra a arritmia dos ventrículos. Então, além da sensibilidade e do número de batimentos e das faixas de frequência, ele precisa dos critérios de discriminação. Então, esses critérios diferenciam uma taquicardia ventricular de uma taquicardia supraventricular ou dos átrios e previne as terapias que não são desejáveis, as inapropriadas, tá? Então, vamos ver. O primeiro critério é a variação brusca de frequência. Nós chamamos de início súbito.
O indivíduo está aqui com um batimento que nem vocês, 60, 70. De repente começa a sentir palpitação, vai para 150. Não pode ser a taquicardia de exercício, porque está em repouso. Então, provavelmente, é mais comum uma taquicardia atrial ou supraventricular. Então, ele vai ter que diferenciar. E a taquicardia ventricular também, qualquer um que tiver uma frequência baixa e subir a frequência subitamente, está sujeito a ter uma taquicardia ventricular se tiver uma doença para justificar. E como que o aparelho diferencia se as duas podem ser de variação súbita? Pois é, ele tem um pouco de dificuldade nesse sentido. Por isso, não pode existir um único critério. Um item é a variação brusca de frequência. O outro item é, aqui nós estamos vendo um ciclo lento, e depois, quando ele começa a reconhecer o primeiro de taquicardia, porque ele sempre leva 2 ou 3 ciclos para começar a identificar, ele tem já um ciclo bem curto. Então, aqui houve uma variação brusca de frequência. Então, o critério aqui já teria atendido. A outra coisa que ele vai olhar é em relação à regularidade dos intervalos. Se vocês olharem aqui, eu até passei, mas vou voltar. Veja, ó, os intervalos são muito regulares, estão vendo? Tá? Entrou numa taquicardia, aquela taquicardia nasceu num foco único, ela provavelmente já vai gerar os eventos todos de tempo em tempo, no mesmo tempo em tempo. Então, a frequência vai ser bem irregular. São as chamadas arritmias monomórficas ou regulares, né? Onde não tem variação. Quando a gente tem arritmias supraventriculares, e a mais comum do adulto, vocês já devem ter ouvido falar, é a fibrilação atrial. É uma arritmia bem irregular. O RR dela é super irregular. É este padrão aqui, ó. Um ciclo mais longo, um mais curto ainda, outro mais longo. Então, o que faz o aparelho? Ele analisa a diferença entre os ciclos, tanto da taquicardia, né, quanto daquilo que está programado. O aparelho tem uma programação de intervalo de tolerância de variação desses ciclos. Então, eu digo para o aparelho assim, ó, tolere variar 40 milissegundos, por exemplo. Se eu disser, programando ele assim, com esse parâmetro, eu estou dizendo para ele o seguinte, todas as variações maior que 40 milissegundos que você medir, é porque não é taquicardia ventricular, provavelmente é fibrilação atrial. Se for menor, ele vai dizer, ó, nem atingiu o valor limite que você deu. Então, provavelmente, ela é mais regular. Então, provavelmente é uma taquicardia ventricular. Tá certo? Então, ele usa, primeira coisa é a variação brusca de frequência e depois ele usa a variação dos ciclos. Diga. Não deveria. Isso, os choques que ocorrem em fibrilação atrial são choques inapropriados. Não, veja, é uma arritmia que tem complicações ruins, mas do ponto de vista de risco de morte súbita, porque o aparelho é projetado para evitar morte súbita, né? Então, para a morte súbita, não. As complicações dela podem até levar à morte, mas não é uma morte súbita por arritmia. Vai depender de tratamento adequado, de uma série de coisas, entendeu? Então, não é uma arritmia para isso. Tem um inconveniente da fibrilação atrial quando ela é de alta resposta ventricular, quando ela é muito rápida. Quando ela é muito rápida, ela cai na faixa de fibrilação ventricular. Na faixa de fibrilação ventricular, todos esses critérios que eu estou falando não valem, não contam, só a frequência. Porque é uma arritmia muito rápida. Imagine um coração doente, dilatado, acima de 200 de frequência, com uma arritmia maligna. Se não chocar logo, se não tirar logo o paciente, ele vai instabilizar e vai morrer, mesmo que depois chocar. Então, não dá para ficar esperando em zona de fibrilação. Ah, vê primeiro se está aqui, vê se está ali, se esse critério preenche, se o outro preenche. Não dá. Tem que tratar rapidamente, tá certo? Agora, enquanto você não tem uma arritmia muito rápida, que são as outras faixas de frequência de ventricular lenta e média, vamos dizer, né? Dá para fazer essas análises. Dá tempo de o aparelho fazer essas análises sem risco para o paciente. Ok? Então, este é o segundo critério.
O terceiro critério é a morfologia do QRS. A gente sabe que todo batimento que nasce nos ventrículos, como são as arritmias ventriculares, o QRS é muito largo, né? Quando ele nasce lá no nosso sinusal, geralmente ele segue o caminho do sistema de condução, ó. Ele é um QRS normal, QRS estreito. E aí o que acontece? Ele mede a largura do QRS, não só a largura, como as orientações de cada pedaço da onda. Geralmente são 8 pontos de medida. Ainda ele faz médias com vários ciclos anteriores. E aí ele vai ver a compatibilidade. Enquanto uma começa positiva, a outra negativo. Então ele vai vendo o que coincide de parecido uma onda com a outra. E aí quando ele enxerga mais diferença do que coincidência, ele diz, ó, não parece com o batimento próprio, então deve ser taquicardia ventricular. Então, ele uniu um monte de coisas, vocês estão vendo, não é um parâmetro, são várias coisas. Isso tudo que eu falei até agora serve para os aparelhos de um fio só, aquele cabo eletrodo que está direto no ventrículo. Se o aparelho tiver 2 cabos eletrodos que ficam no átrio, ele ainda pode monitorar o ritmo do átrio do paciente. E aí ele compara o quê? As frequências do ventrículo com o átrio. Então, por exemplo, se eu tenho uma fibrilação atrial, o átrio não contrai, o átrio está fibrilando. Essas frequências da fibrilação atrial são de 500, 600 ciclos por minuto e múltiplos focos. Já o ventrículo, mesmo que tiver rápido, vai estar quanto? 200? 180, 170 e normalmente nem é isso. Então ele vai dizer o quê? Ó, a frequência ventricular é menor que a atrial. Então ele já sabe que tem grande chance de arritmia ser dos átrios e não dos ventrículos. Aí ele olha todos aqueles outros parâmetros que nós mostramos para o câmara única. Então isso é um adicional porque ele tem um cabo eletrodo no átrio e consegue fazer as comparações de uma frequência do átrio com a frequência do ventrículo. Tá? Também eu tenho situações em que a taquicardia, as frequências em taquicardia, tanto do ventrículo quanto do átrio são iguais. Por exemplo, a taquicardia do exercício, a sinusal. Vai ter uma onda P e um QRS, vão estar sempre juntos, então as frequências são iguais. E se for uma taquicardia gerada no átrio, sem ser a fibrilação atrial, que é a taquicardia atrial, ela geralmente pode ter também uma onda atrial e uma ventricular em parzinho sempre. As frequências vão ser iguais. Então ele vai usar critérios para isso. Tá certo? Todos esses que nós vimos e mais um adicional, que é ver a relação do átrio com o ventrículo, se ela é sempre estável, sempre igual. E a morfologia, que ajuda muito, né? O padrão do QRS, tá? E também a possibilidade de ter uma frequência ventricular maior que a atrial. Quando isso vai acontecer? Quando tiver em taquicardia ventricular, que aí o átrio não tem frequência alta, mas os ventrículos estão em frequência alta. Aí a taquicardia ventricular. Então, quando ele reconhecer isso, ele não faz mais nada. Ele já trata direto, ele nem analisa os outros pontos. Tá certo? Ok? Então, aqui um exemplo. Ó. Veja a frequência do átrio, aqui é o canal atrial e aqui é o canal ventricular. Quem que está mais alta? Aqui está mais rápido, não está? Então, ele mesmo já diz para você, olha, a frequência ventricular está menor que a atrial. Provavelmente é uma taquicardia atrial mesmo. Tá certo? Olha um exemplo quando elas são iguais. Então, veja, olha, eu tenho um átrio e um ventrículo, um átrio e um ventrículo, um átrio e um ventrículo. Então, as frequências são idênticas, porque elas estão relacionadas, provavelmente, é uma taquicardia do exercício ou uma taquicardia supraventricular. Tá certo? Ok? E a outra possibilidade é quando o ventrículo, a frequência ventricular é maior que a atrial. Então, veja, ó, o átrio está ciclando desse jeito, ó, bem baixinha a frequência. E olha o ventrículo, ele já vinha um pouco mais rápido e de repente entra numa taquicardia mesmo. E o átrio continua mais lento. Então, ele consegue identificar e dizer, olha, uma taquicardia ventricular. E aqui ele vai impor um tratamento com certeza, tá certo? Aquilo que tiver programado nesta faixa de frequência. Tá? Muito bem. Então, já vimos como ele sente, como ele detecta e como ele diferencia uma taquicardia dos ventrículos com a taquicardia dos átrios. E como ele trata essas arritmias quando ele tem certeza que chegou, né, na decisão final e falou, olha, é ventricular mesmo. Então, nós vamos informar para ele com a programação
Ó, quando a arritmia for na faixa de frequência mais lenta, não dá choque no paciente direto, não. Tenta dar um tipo de tratamento que vai fazer com que tente reverter a arritmia sem dor, porque o choque é doloroso, muito doloroso. Os pacientes descrevem como um coice de cavalo no peito. E muitos têm muito medo, né, de tomar o choque. Então, existe um tipo de tratamento, que é esse antitaquicardia pace, que são pulsos de baixa energia, bem baixa energia, 10, 12 volts, onde ele faz o quê? Ele tenta entrar no circuito da arritmia com a frequência um pouquinho acima da arritmia e tenta reverter. Ele tem que entrar no circuito para reverter. Tá? E aí nós vemos aqui, ó, veja. Primeiro a terapia de choque, olha, o átrio, desculpe, aqui são 2 canais do ventrículo, um canal endocavitário e um de eletroperiférico. Então, ele entrou numa taquicardia aqui, só foi começar a reconhecer para cá, caiu numa zona muito rápida de fibrilação ventricular, que é uma arritmia rápida. Esse asteriscozinho aqui mostra que quando ele fecha o diagnóstico de fibrilação, ele começa a carregar o capacitor. Então, ele está carregando para dar o choque com energia alta, né? Aí ele vem para cá, termina a carga aqui, confirma mais uma vez se continua em arritmia, porque já pensou se acabou de carregar e reverteu? Não tem sentido, aí ele pode abortar o choque, isso é possível. Então, ele olha mais uma vez se continua, dá o choque e quando dá o choque reverte a arritmia. Tá? Então, esse é um tipo de tratamento. Capacitor? Não, o tempo é semelhante entre as empresas, depende da intensidade do choque. Se você deixar em choque máximo, hoje os choques máximos disponíveis entre 36 e 40 joules, vale aí em torno de 800 a 850 volts. O que acontece é que a empresa, ela fala, meu aparelho entrega 45 joules, sempre tem perda. Então, quem tem 45 de máximo, geralmente entrega 40. Quem tem 40, entrega 35, 36. Nunca é exatamente igual. Os choques de 36 joules correspondem mais ou menos a 800 volts. Esse aí deve ser uns 25, porque é 619 volts, deve ser uns 25 joules, mais ou menos. Então, não é um choque máximo. E aí é proporcional. Você vê que o tempo de carga aqui foi 1, 2... 3, 4, 5 segundos. Um choque máximo leva de 9 a 10 segundos para carregar, de 800 volts ou um pouco mais, né? Tá? E aqui um tratamento que a gente chama de ATP. Stim vem de stimulation, porque está fazendo pulso de estimulação, tá? Então, vocês veem aqui, ó, o ritmo está estimulando o marca-passo, inclusive, está bem bradicárdico, começa a entrar numa taquicardia ventricular. Aí, fechou o diagnóstico aqui e estava programado esse tal de ATP, que é o antitaquicardia pace, são aqueles pulsos. Aí ele vem aqui, faz um número de pulsos e sai. Né? Então, reverteu sem ter dor, sem ter choque. Tá certo? Então, isso é benéfico para o paciente. A gente sempre programa, quando possível, esses ATPs. E tem dado um enfoque hoje muito mais importante para o ATP do que para o choque. Claro que o choque sempre existe. Mas se puder reverter de uma forma menos ruim para o paciente ou indolor, é melhor. Né? Então, fazendo um resumo dos parâmetros de programação, esta é a tela de um dos programadores, por exemplo, para vocês, eu tenho aqui a sensibilidade automática, então, para o átrio e para o ventrículo. Nós programamos e deixamos a máxima, né? Diferente de 0,02, 0,3 milivolts normalmente, até 0,5 milivolts. Depois, a programação das faixas de frequência. Eu posso definir uma zona só. O meu paciente não tem nada, só quando ele tem uma arritmia, que nem são as canalopatias em pacientes jovens, só quero que, se tiver em zona de fibrilação, ele choca. Então, eu programo uma zona só, ele vai permitir tratar só a zona de fibrilação, porque ela sempre existe. Ela eu não consigo excluir nunca. 2 zonas eu vou ter uma de taquicardia e uma de fibrilação, e 3 zonas eu vou ter 2 de taquicardia e uma de fibrilação. E aí eu posso programar o valor dos batimentos que eu quero que, quando o paciente acelerar a frequência dele, ele classifique em qual zona vai estar caindo, ok? A outra coisa é quantos batimentos eu vou considerar, né, o aparelho vai considerar para dizer que
fechou o diagnóstico de taquicardia. Lembra que naquele exemplo tinha 12 batimentos? Aqui, por exemplo, ó, na zona mais lenta, já que é mais lenta, o paciente tolera melhor, deixa um pouquinho mais, 18, por exemplo. Na intermediária, 16. Na de fibrilação, 12. Sempre é esse critério que a gente adota. Sempre mais lento um pouquinho nas arritmias mais lentas, um número maior, o intermediário e depois a fibrilação, que tem que ser um reconhecimento mais rápido, né? Tá? Hoje há uma tendência de a gente usar sempre um número maior de batimentos do que se usava no passado, porque se aprendeu que o choque também é maléfico para o paciente. Então, se demorar um pouquinho mais, às vezes reverte espontaneamente, né? Dá chance de ter essa reversão espontânea. É claro que cada caso é um caso e que o médico estuda cada uma dessas possibilidades para dizer. Tem paciente que precisa ser uma detecção muito mais rápida, o diagnóstico mais rápido, mesmo tendo a chance de reverter, porque senão ele fica instável. Então, depende muito do caso, tá certo? A outra coisa é se eu vou definir os discriminadores de dupla câmara ou de câmara única. Veja que dupla câmara, a primeira coisa é comparação das frequências ventricular com atrial. Se é menor a ventricular que o átrio, igual ou maior. E depois tem aqueles da morfologia, que é o padrão do QRS, a estabilidade, que é a variação do RR, se tem, e o início súbito, que é a variação brusca de frequência. Então, eu tenho essas possibilidades no dupla câmara e tenho no câmara única. Só que no câmara única, ele não compara a frequência atrial com ventricular, porque eu só tenho o eletrodo no ventrículo. Então, ele só analisa a parte do ventrículo, tá certo? Ok? E a programação da terapia, do choque e do ATP? Do choque, eu vou escolher quantas terapias eu quero. Ó, pode ver, o primeiro tento com ATP, na zona de VT1, que é a zona mais lenta. Então, eu posso ligar aqui 3 ATPs, ó. Liguei 3, mais 2 aqui. E aí eu liguei choque, ó. Um é mais fraco de 30, o outro de 40. Né? Na segunda zona, que é um pouco mais rápida, em vez de pôr 3 ATP, eu pus só 2. Que tenta só 2 vezes. Se não der certo, vai para o choque. Aí o choque de 25, um de 30 e depois os outros de 40. Os aparelhos nunca têm um choque só. Eles têm uma média de 5, 6 choques por zona. Então, eu posso programar choques intermediários em zonas mais lentas de frequência e deixo o choque máximo para a zona de fibrilação, porque ali não posso correr riscos ou não posso expor o paciente a riscos, né? Tá? Então, aqui, por exemplo, na zona de fibrilação, eu tenho tudo choque, 25, 30 e os outros de 40. Aí vocês vão ver que tem um ATP aqui. O que é esse ATP? Isso é uma inovação de alguns anos para cá, que os fabricantes adicionaram, que é o que a gente chama de ATP durante a carga, ou pré-carga. Como é que funciona? Enquanto o aparelho está fazendo aquela carga do capacitor para chocar, ele tenta um ATP. Se saiu, ele aborta o choque, perde a carga, mas ele aborta o choque, então para o paciente é melhor. Tá certo? Então existe essa possibilidade, né? Eles implementaram já há alguns anos, que é para facilitar, ok? E os detalhes do ATP, nós podemos programar numa outra tela, onde eu posso, então, dizer se eu quero 3, né? Eu vou entrar com que característica? Quantos batimentos, quantos pulsos esse ATP vai ter? 8, 10, 12? Eu vou programando os detalhes, né? Qual é a energia desse ATP, né? Então, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro, como que ele vai ser. E aí eu tenho um detalhamento ainda maior aqui. Então, quantos pulsos, qual é o percentual de frequência, qual é o ciclo mínimo. São várias coisas que a gente pode programar e deve programar para poder tentar fazer esse ATP ser o mais eficiente possível. Se um não der certo, eu posso tentar de novo, mudo alguns parâmetros para até chegar a uma possibilidade de tentar conseguir reverter a arritmia com ele sem precisar usar o choque. Tá certo? Okay? Esse é uma tela de programador, né? Um exemplo de programador. Ele tanto nos dá todos os dados que a gente precisa para analisar, quanto imprime todo este relatório para a gente, né? Para poder ter com dúvida, vamos analisar melhor o caso, discutir numa reunião, né? E até entregar para o paciente uma cópia desses eventos, dessa programação. Na tela do próprio programador, eu vou analisar quando a arritmia é atrial. Então, esta é a visão do programador,
né? Aquela que nós vimos era a visão do papel impresso. Aqui, então, o átrio está com uma frequência muito alta e o ventrículo não. Então, a taquicardia é uma taquicardia atrial, onde a frequência ventricular é menor que a atrial. E ele nos dá esta informação já na tela. Este outro exemplo já mostra que a frequência do átrio está lenta, a do ventrículo está alta, então ele é uma frequência ventricular maior que a atrial. E aqui ele já mostra que caiu na faixa da fibrilação ventricular. Tá? Então, com uma frequência bem mais elevada. Ok? Um exemplo do relatório impresso pelo programador. Um exemplo aqui, estava tudo bonitinho igual, átrio e ventrículo, de repente faz uma taquicardia do átrio. Ó, e o ventrículo não muda, né? Varia um pouquinho, um ou outro, mas a variação que ocorreu foi do átrio. E aqui não, aqui houve uma variação do ventrículo. Veja que aqui estava frequência mais baixa, aqui aumentou a frequência, aqui acelerou ainda mais. Então, uma visão também do relatório do aparelho do papel, ok? E aqui para finalizar, então, isso daqui que nós mostramos para vocês é assim, é muito complexo, são muitos parâmetros, tem muitos dados, mas uma visão geral do que é possível fazer com um aparelho interno que imita aquele externo. As pás estão representadas aqui pelos cóios, pelas molas. Ele fecha com uma amplitude grande de choque, né, com este tipo, voltando a restituir, então, um ritmo normal para o coração do paciente. Okay? Então, houve uma mudança na história natural da morte súbita cardíaca com o advento aí do desfibrilador. Tá certo? Mudou realmente a história.